nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Frida vai retornar de uma forma surpreendente e vai revelar que estava se passando por Catarina esse tempo todo. Isso tudo para salvar os netos das maldades de Hans e ferrar com o vilão de vez. Frida vai se revelar de uma maneira chocante, além de contar como que trocou de lugar com Catarina no navio e como pensou em seguir com essa farsa, fazendo uma grande mudança nos rumos da novela de uma forma inesperada. Ela também vai ajudar os netos a reerguer a galeria e vai passar a herança para eles ao conseguir juntar provas contra Hans. Todos os netos vão ficar chocados e emocionados com a notícia. E Hans vai se desesperar ao perceber que se livrou da própria mãe no navio. Frida diz: "Você ficou tão obcecado em herdar toda a minha herança que nem percebeu que, na verdade, você empurrou a sua própria mãe no mar, achando que era eu. Eu já descobri toda a verdade, por isso andei um pouco sumida." Hans vai enlouquecer de raiva e desespero e vai ter um destino merecido na novela. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Família é Tudo todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Hans insistir para Vênus assinar um documento desistindo da missão e eles discutirem feio de novo. A mocinha vai rasgar o documento com força e vai convencer os irmãos a não desistirem da missão, mesmo com um prazo curtíssimo para eles inaugurarem a galeria e ela precisar de uma reforma quase que completa após a explosão. Hans não vai suportar ao ver a determinação de seus primos e durante uma conversa com a sua mãe em sua sala, o vilão vai explodir de raiva. Hans grita: "Mas era só o que me faltava. Os meus primos sempre foram os incompetentes. E agora, do nada, resolveram virar empreiteiros. E não desiste da droga dessa missão." Catarina comenta: "Talvez porque eles não são tão incompetentes assim, Hans. Você julgou mal seus primos." Hans cruza os braços e fala: "Sabe que às vezes não entendo? Parece até que você tá torcendo pro sucesso deles. E esquece que com isso a gente perde a herança." Catarina desvia o olhar para tentar disfarçar e responde: "Fique tranquilo que não esqueço não, mas isso não me impede de ser uma pessoa justa." Hans rebate: "Pois às vezes eu sinto falta da minha mãe do meu lado, isso sim. Parece até que você não tá mais aqui." Catarina olha para o filho no fundo dos olhos e afirma: "Pois eu estou bem aqui na sua frente, Hans, até mais viva do que você gostaria." Hans franze a testa e não entende o que a mãe quis dizer com isso. Catarina pega sua bolsa e sai da sala do filho, deixando o vilão bem confuso com a sua resposta e ainda irado pelo fato de seus primos não terem desistido da missão. Catarina pega o elevador apressada e diz: "Eu não posso mais deixar as coisas se complicarem. Isso já foi longe demais." Enquanto isso, os irmãos Mancini conversam com Chicão para que eles possam ver como que pode adiantar o conserto da galeria. E o Faz Tudo não dá a melhor das expectativas. Chicão passa a mão na cabeça e afirma: "Olha, gente, no melhor dos cenários, isso aqui ficaria pronto em 2 meses. Mas isso trabalhando todos os dias da semana, mano." Andrômeda se preocupa e fala: "Ai não, mas isso tá muito em cima do prazo final." Vênus comenta: "Eu sei, mas a gente não pode desistir desse jeito. Não era o que a vovó ia querer da gente. A gente vai ter que dar o nosso sangue para essa reforma. Nem que todos tenhamos que ajudar o Chicão nesta obra." Electra concorda com a irmã e completa: "É isso mesmo, até porque se a gente não fizer isso e nem pensar no plano B, o Hans vai herdar tudo e a gente não quer isso." Júpiter afirma: "Então isso é verdade, então é isso. A gente vai fazer o impossível nessa obra, tudo isso para salvar a herança da vovó e impedir que ela caia nas mãos nojentas do Hans." Plutão comenta: "É isso aí, galera, a gente não vai entregar os pontos assim.
Todos concordam com a cabeça e partem para um abraço coletivo nesse momento tão difícil de suas vidas. Eles agem com tanta naturalidade que, quando se dão conta, todos estão se abraçando de uma forma muito linda. Eles nem percebem que Catarina chega no local e observa a cena com um sorriso discreto no rosto, como se estivessem gostando muito daquela cena. Até que Vênus percebe a presença de Catarina e desfaz o abraço com os irmãos. Vênus pergunta: tia Catarina, que surpresa, não estava esperando você por aqui. Catarina tenta disfarçar o que sentiu ao ver os irmãos unidos e afirma: eu não queria atrapalhar esse momento, até porque sei que tudo que a Frida mais queria era ver vocês unidos dessa maneira. Vênus e os irmãos se surpreendem com a forma meiga que Catarina fala. Mas Electra não esquece nem um pouco o que aconteceu e fala: pois é, mas a gente só tá assim por causa da armação que seu filho fez, tia Catarina. A gente só não consegue provar ainda que foi ele. Catarina baixa a cabeça e afirma: eu sei que isso foi terrível mesmo, mas é justamente por isso que eu vim aqui. Quero conversar com vocês sobre essa situação toda e esclarecer alguns pontos bem importantes. Todos ficam surpresos e curiosos para saber do que Catarina está falando. E Vênus pergunta: tá certo, e que coisas serão essas que você precisa esclarecer pra gente? Catarina responde: eu prefiro falar com vocês lá na sala de reunião da gravadora. Mas podem ter certeza de que essa conversa vai mudar o rumo e a vida de todo mundo aqui. Os irmãos Mancini ficam com a pulga atrás da orelha ao ouvir Catarina falando daquele jeito, mas resolvem aceitar o pedido da tia e vão com ela até a gravadora, deixando o Chicão na galeria. Ao chegarem na gravadora, todos caminham até a sala de reunião e dão de cara com Hans lá dentro. Vênus revira os olhos e afirma: ah não, olha tia Catarina, a gente não tem mais nada para conversar com Hans. Isso tudo já está muito claro pra gente. Júpiter concorda e afirma: é isso mesmo, a gente não fala com criminoso safado. Catarina interrompe eles e fala: mas não é o Hans que quer conversar com vocês. Sou eu que quero conversar com todos vocês, incluindo o Hans. Hans sorri e debocha: pois é, priminhos queridos, eu não estou por trás de tudo, como acham que estou. Ainda não tenho esse poder. Os irmãos não gostam nem um pouco da ironia de Hans, mas resolvem deixar para lá, para que possam entender o motivo de Catarina ter chamado eles. Catarina vai até o centro da sala, na frente da mesa, e afirma: bom gente, eu chamei todos vocês aqui porque precisamos conversar sobre a herança da Frida. Eu já deixei passar tempo demais e as coisas tomaram um rumo que eu não esperava. Todos ficam confusos e Vênus pergunta: como assim? Você deixou passar o tempo demais? De que tempo você está falando? Catarina responde: tô falando do tempo da missão. Tudo isso não passou de um grande teste que eu inventei. E estava indo tudo muito bem, pelo menos até essa maldita explosão. Hans passa a mão na cabeça e fica tão confuso quanto seus primos. O vilão comenta: teste que você inventou? Não tô entendendo mais nada, mamãe. Andrômeda aproveita o gancho e comenta também: pois é, nem eu. Essa missão toda foi uma mentira então? É isso? Catarina sorri e revela: nada disso. A missão é muito verdadeira. Só o motivo dela que é falso. A Frida não morreu de verdade. Todos arregalam os olhos surpresos com o que ouvem. Principalmente Hans, que acha que tudo isso não passa de uma piada de mau gosto. Vênus e seus irmãos se levantam das cadeiras e a mocinha fala: como é? A vovó não morreu? Onde que ela tá? Júpiter comenta: isso não pode ser uma piada. Se for, tem muito mau gosto, tia Catarina. Catarina se controla para não chorar ali na frente de todos e toma coragem para revelar um segredo tão chocante que vai mudar os rumos dessa história. Catarina revela tudo. Não é piada não, eu jamais brincaria com uma coisa dessas.
vocês estão olhando para Frida nesse exato momento, meus netos queridos. Vênus, Electra, Andrômeda, Júpiter e Plutão arregalam os olhos e não conseguem acreditar no que ouvem. Vênus comenta: Oi, você é a vovó? Não, isso não é possível. Júpiter fala: Então a minha teoria estava certa, mas ao contrário, era a vovó que estava se passando pela tia Catarina e não a tia Catarina se passando pela vovó. Frida confirma com a cabeça e revela que estava se passando por Catarina todo esse tempo. Frida afirma: Sim, Júpiter, eu troquei de lugar com a minha irmã naquela festa aquele dia e assim ficamos desde então. Hans arregala os olhos desesperado e fala: Não, isso não pode ser possível. Onde que está minha mãe? Frida encara Hans com ódio e afirma: Ué, era essa pergunta que eu ia fazer para você. Sim, porque você mais do que ninguém sabe o que aconteceu com ela durante aquela tempestade horrível, não é? Hans sente as lágrimas se formarem em seus olhos e passa a mão na cabeça enquanto a ficha começa a cair. O vilão se desespera e grita: Não, isso não pode ter acontecido. Vênus pergunta: Peraí, o que está acontecendo aqui? Do que vocês estão falando? Electra encara a avó com lágrimas nos olhos e comenta: Ah não vai me dizer que é o que eu estou pensando? Frida se controla para não chorar e responde: Naquela noite ia acontecer uma festa fantasia no navio e eu convenci a Ranziza da Catarina a participar de uma forma indireta. Falei pra gente trocar de lugar e fingir que uma era outra. Tudo estava indo muito bem, nem o Hans tinha percebido a diferença, até que veio a tempestade. Hans se desespera ainda mais ao ouvir aquela história e grita: Não pode ser! Chega! Para de falar isso! Mas Vênus grita de volta: Para coisa nenhuma! Deixa ela falar, porque a gente quer entender o que está acontecendo aqui. Frida não consegue segurar as lágrimas ao se lembrar daquela noite no navio e conta: Pois então, quando começou a tempestade e o navio começou a virar, eu implorei pro Hans salvar a Catarina, que na hora estava se passando por mim. Não só porque era minha irmã, mas também porque era a mãe dele. Ele me deixou no quarto, mas não fez o que eu tinha falado para ele fazer. Hans grita: Você tá mentindo! Eu não fiz nada demais aquela noite. Frida não se controla e grita de volta: Fez sim! Você não salvou a sua própria mãe e deixou ela cair no mar, porque acreditava que ela era eu e que assim poderia ficar com a minha herança. Você só não contava com o meu testamento. Todos ficam horrorizados com o que ouvem de Frida e Hans dá um grito de desespero. Vênus chora e comenta: Então quer dizer que a senhora realmente não morreu, vovó? O Hans matou a própria mãe? Frida confirma com a cabeça e revela: É isso mesmo, eu só não me revelei antes e segui com essa farsa, porque eu precisava investigar o Hans. Eu tinha que ter certeza de que foi ele que acabou com a Catarina, até que eu finalmente consegui o vídeo da área externa do navio. Os irmãos Mancini não conseguem segurar a emoção, enquanto Hans não se aguenta de desespero. Júpiter comenta: Meu Deus, eu não sei nem o que dizer. A vovó tá viva e meu primo matou a própria mãe, achando que era a vovó. Andrômeda comenta: Ai, meteoros me mordam. Eu nunca ia pensar numa coisa dessa na minha vida. Hans grita: Isso não é possível. Eu não posso ter feito isso com a minha mãe. Plutão não se aguenta e grita de volta: Você é um canalha, Hans. Isso sim, a vida te deu uma rasteira daquelas. Só sinto muito pela tia Catarina, que teve um fim trágico pelas suas mãos. Frida grita: É por isso mesmo que eu não quero mais você nessa gravadora. Já suportei você aqui tempo demais. Você nunca mais vai ver a cor do meu dinheiro. Sai daqui. Hans se desespera por não conseguir acreditar na verdade e fala: Não, a senhora não pode fazer isso comigo. Você tá mentindo.
O vilão tenta segurar Frida com tudo, mas Júpiter é mais rápido e impede que ele faça isso. Júpiter afirma: se você tocar nela, eu te dou uma surra agora mesmo. Frida não sente medo nenhum e grita: e tem mais, Hans, eu vou te denunciar para a polícia por tudo que você fez. Se você tentar sair da cidade, vai ser preso na hora. Você vai ter o que merece. 2 seguranças entram na sala de reunião na mesma hora para pegarem Hans, enquanto o vilão grita desesperado ao ver o seu mundo ruir bem na sua frente e não poder fazer nada a respeito disso. Quando os irmãos ficam sozinhos com Frida, ela diz: meus netos amados, vocês não sabem a ideia da saudade que eu tava de ficar assim com vocês. Vênus se emociona e afirma: ó, vovó, a gente não deixou de pensar na senhora, nem por um dia sequer. Andrômeda comenta: isso é verdade, a gente sentiu muito a sua falta também. Frida se emociona e afirma que veio para ficar. Ela também afirma que esse foi o outro motivo por não ter revelado sua verdadeira identidade antes, já que queria ver os netos morando e trabalhando juntos para que possam se unir mais uma vez. Vênus, Electra, Plutão, Andrômeda e Júpiter se emocionam com o que a avó diz e correm para um abraço coletivo com ela. Frida afirma que vai ajudar na reconstrução da galeria e que a missão está oficialmente encerrada, visto que vai passar herança para os netos, independente de qualquer coisa. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.